Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, gente, chegando aqui para passar a agenda dessa terça-feira, resultados dessa segunda-feira e o Mercadão da Bola. Vamos embora? Começando pela Liga dos Campeões, nessa terça-feira, vamos ter mais uma rodada, né, da Liga dos Campeões. 9 jogos são os seguintes: Atlético de Madrid e Sparta Praga, Milan e Slovan Bratislava. Nessa terça-feira, 2h45 da tarde. Beleza? Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá, gente. Mais jogos pela Liga dos Campeões da Europa. Aqui nessa terça-feira, às 5 horas da tarde, todos esses jogos, beleza? Que eu vou citar: Atalanta e Young Boys, Bayern de Munique e PSG, Barcelona e Brest, Manchester City e Feyenoord, Inter de Milão e Leipzig, Arsenal e Sporting, Red Bull Salzburg e Bayer Leverkusen. Nessa terça-feira, 5 horas da tarde, Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá, gente. Youth League, Liga dos Campeões Sub-19. Nessa terça-feira eu vou passar apenas 3 jogos aqui, beleza? Os horários são os seguintes: Milan e Slovan Bratislava, 9 horas da manhã. 10h30 da manhã, Inter de Milão e RB Leipzig. Meio-dia, Bayern de Munique e PSG, né? Liga dos Campeões Sub-19, nessa terça-feira também. Bom, vamos ter aqui também, a 1h da tarde, o Al Saad do Catar encarando o Al Hilal, Liga dos Campeões da Ásia, 1h da tarde, nessa terça-feira. Vamos lá, gente, mais 2 jogos dessa terça-feira. Vamos ter Fluminense e Criciúma, Série A Campeonato Brasileiro, às 7 horas da noite. Às 8 horas da noite, Flamengo e Fortaleza. No caso, Fortaleza e Flamengo. 8 horas da noite, nessa terça-feira, Série A Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais jogos aqui. Vamos ter Palmeiras e Ceará, aqui 4h30 da tarde, nessa terça-feira. Copa do Brasil Sub-20, jogo da volta. Às 9h30 da noite, Juventude e Atlético Mineiro. Botafogo e Palmeiras, 9h30 da noite aqui, nessa terça-feira, Série A Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais 2 jogos dessa terça-feira de futebol. Para fechar aqui, 7 horas da manhã, nessa terça-feira, vamos ter Xangai SIPG contra o Ilsan Hyundai, Liga dos Campeões da Ásia, 7 horas da manhã, nessa terça-feira. Às 9 horas da manhã, pela Liga dos Campeões da Ásia também, vamos ter Buriram United contra o Kawasaki Frontale, 9 horas da manhã, nessa terça-feira, Liga dos Campeões da Ásia também aqui, gente. Então, gente, essa é a agenda da terça-feira de futebol. Vamos lá, gente, já começando os resultados que tivemos nessa segunda-feira de futebol. Pelo campeonato italiano, Udinese 1, Empoli 1. Niteróiense 4. Vamos ver aqui, eu vou passar esse jogo daqui a pouco, gente, porque antes, né? Venezia 0, Lecce 1. Aqui, né, pelo campeonato italiano também, tá bom? Agora sim, Niteróiense 4, 3 pro Bom Sucesso. Aqui, Campeonato Carioca Série B. Beleza? Vamos lá, gente. Resultados aqui pela Liga dos Campeões da Ásia também, que tivemos resultados nessa segunda-feira. O Al-Ahly Saudi venceu por 2-1 o Al-Ain. O Al Nassr venceu o Al Garrafa pelo placar de 3-1.
Aqui, Liga dos Campeões da Ásia. Vamos lá, gente. Barraca Central 1, Argentino Júnior 0, Rosário Central 1, Atlético Central Córdoba 0. Campeonato Argentino, que também tivemos nessa segunda-feira. West Ham 2, Newcastle 0. Campeonato Inglês. E para fechar, parabéns ao Bragantino. Se tornou campeão brasileiro de aspirantes. Campeão brasileiro sub-23. Bragantino 5, Botafogo 0. E o Bragantino, que havia sido vice-campeão brasileiro de aspirantes em 2022, agora é campeão brasileiro de aspirantes, né? A campanha do Bragantino, gente, marcou 20 gols, 8 vitórias, um empate e uma derrota. Beleza? Bragantino aí, agora, né, se sagrando campeão brasileiro na categoria sub-23. Parabéns ao Bragantino, massa bruta. Vamos lá, gente, Mercadão da Bola. Enciso. Esse jogador é paraguaio, do Brighton, e deve ser emprestado por 6 meses para o Porto de Portugal. A Fiorentina e a Juventus têm interesse na contratação do jogador argentino Ángel Correia, que pertence ao Atlético de Madrid. 18 milhões de euros a multa. Bom, gente, o Real Madrid desmentiu que estaria interessado na contratação do jogador Rodri, do Manchester City, tá? Bom, gente, a Atalanta da Itália tem interesse no jogador Jair Cunha, do Santos, e estaria disposta, né, a oferecer aqui 20 milhões de euros para contratar o jogador, beleza? O Cruzeiro, por sua vez, é mais um clube interessado no atacante Eric Pulga, do Ceará, para 2025. Bom, o Atlético Mineiro, para não perder o goleiro Everson aqui, né, para o Bahia, estaria disposto aqui o Atlético Mineiro a dobrar o salário do goleiro para que ele fique no clube, né? Vamos lá, gente. O Capital de Brasília fechou a contratação do goleiro Wagner, ex-náutico, para o Campeonato Brasiliense de 2025. Léo Baiano, volante, fechou com o Velo Clube para a disputa do Campeonato Paulista da Primeira Divisão de 2025. De maneira oficial, o zagueiro Joécio, que já passou pelo Náutico, pelo Campinense, agora é o mais novo zagueiro do Altos do Piauí para 2025. Ele que estava acertado com o Serra Branca da Paraíba, não ficou lá e agora vai para o Altos do Piauí. Bom, gente, o Fulham, o Crystal Palace e o Everton, repetindo, né? O Fulham, o Crystal Palace e o Everton têm interesse no jogador Luiz Henrique do Botafogo. O ABC de Natal está atrás do zagueiro Bruno Bispo, que pertence ao Clube do Remo, para 2025. Bom, gente, o Stuttgart, o RB Leipzig e o Bayer Leverkusen têm interesse no jogador Don Schott, beleza, para 25. Bom, gente, o Chelsea tem interesse no jogador Alexander Isak, do Newcastle, para a janela de janeiro, mas o Newcastle só liberaria o atacante por ofertas monstruosas, segundo a própria notícia fala. Bom, gente, Pedro Caixinha, português. Hernan Crespo, creio que é argentino, né? O Hernan Crespo, se eu não estiver enganado. E Gustavo Quinteiro, esse é o único treinador empregado, está no Vélez Sarsfield, da Argentina. São 3 treinadores que o Vasco está mirando para contratar um dos 3 para dirigir o clube em 2025. Eu quero aproveitar aqui, gente, fazer uma pequena correção. Eu falei que quem ia dirigir o Vasco na reta final, né, agora da Série A, seria o Pedro Loureiro. E não. Na verdade é o Felipe, mais conhecido como Felipe Maestro, né? Que de fato é coordenador do Vasco ali, é mais de dentro do clube, mas vai ficar como treinador nessa reta final do Clube Cruz Maltino, o clube lá de São Januário. Bom, gente, o lateral Eric Daltro
e também o meia Zotti. Para quem não lembra, gente, quem é esse meia que eu tô falando, ele passou pelo Botafogo, tá? Tem 39 anos aqui esse meia. Esses dois jogadores que eu tô citando fecharam com Goiânia, beleza? Para a primeira divisão do Campeonato Goiano de 2025. Também aqui mais coisas. Vamos lá, gente, para fechar aqui o Mercadão da Bola, né? Leandro Campos é o novo treinador do Horizonte do Ceará para 2025, beleza? Para a disputa do Campeonato Cearense da Primeira Divisão. Júnior Amorim, ele se destacou muito como um atacante, gente. Ele agora já vem como treinador há algum tempo e agora vai assumir o Imperatriz do Maranhão para a disputa do Campeonato Maranhense de 2025. Bom, para fechar, gente, Pernambuco teve um outro destaque que eu não falei, né? Pernambuco é o estado do Norte e Nordeste que mais teve acessos em 2024. 2 acessos, né? No caso, o Retrô indo da Série D para a Série C e o Sport da B para A. Beleza? E o Sport se igualou ao Avaí. Desde que a Série B do Campeonato Brasileiro, na categoria, na fórmula, na verdade, pontos corridos, foi criada, o Sport e o Avaí são os clubes que mais vezes subiram da primeira divisão ou da segunda divisão para a primeira divisão. Foram 5 acessos para cada, beleza? Então é isso. Desde que a fórmula dos pontos corridos foi criada para a Série B do Campeonato Brasileiro, Sport e Avaí são os 2 clubes que acumularam mais acessos da segunda divisão para a primeira, repetindo, 5 acessos para cada, beleza? O Sport que nesse ano, gente, faltou falar isso, né? Quando eu passei lá todo o resumo sobre o Sport, obteve, vamos ver aqui, 35 vitórias. Claro, tô falando do ano todo, né? Aí, no caso, o Sport. O artilheiro da temporada para o Sport, gente, eu não vou falar o exato número de gols dele aqui, mas foi o Gustavo Coutinho. Ele marcou mais de 17 gols na atual temporada pelo Sport. Beleza? Se for juntar, lógico, todos os campeonatos. Bom, gente, abraço a todos. Até a próxima. Deixa um like aí e tchau.